Então, vimos o conceito, o que é um título de crédito, vimos a legislação aplicável, classificamos os princípios, classificamos títulos de crédito, olhamos, né, os atos cambiários. Os atos cambiários se aplicam a todo e qualquer título de crédito, por isso, né, exceto no que couber, né, exceto o aceite, por exemplo, quando não for ordem de pagamento, mas no que couber aplica em todos os títulos de crédito. Agora a gente vai estudar cada título de crédito, né, em suas peculiaridades, ok? As suas, né, especificidades. Vamos começar com o primeiro o título de crédito mais antigo que tem no ordenamento jurídico, que é a letra de câmbio. A gente já havia, né, comentado, quando a gente começou a falar a respeito da letra de câmbio, do título de crédito, os títulos de crédito eles surgem a partir da necessidade do empresário, né, ir para outra cidade. Os títulos de crédito surgem na Idade Média, né? A doutrina fala que no século XIV. Então você tinha o comerciante, né? A época, hoje empresário, que ia entre cidades e estados, né? Então você não tinha um estado como é hoje, moderno, grande, né? Você tinha cidades e estados. E aí esse comerciante tinha que se deslocar entre cidades e estados. E esse deslocamento entre cidade e estado era muito perigoso, né? Pois você tinha ali, né? Eu vou acabar com, eu brinco, né? Sempre, eu vou acabar com a infância de alguém hoje, né? Ladrões, né? Robin Hood fazia isso, né? Roubava os comerciantes, especialmente, né? Os nobres, nesses trajetos entre cidades e estados. Então, por mais que você goste de Robin Hood, né? Pelo menos gostava na sua infância, Robin Hood era um ladrão, né? Então, não deveria gostar mais. E esses ladrões, eles roubavam os comerciantes. O que o direito cambiário, né, fez para tentar minimizar ou resolver esse problema? Permitiu que um comerciante, né, fosse até um banqueiro local, então um comerciante de uma cidade A, ia até um banqueiro da cidade A, entregava o seu dinheiro, né, as suas moedas, né, na época o dinheiro era moeda, e esse banqueiro dava uma ordem de pagamento de determinada quantia, daquela quantia que lhe foi entregue. Então, esse comerciante poderia atravessar, né, de uma cidade para outra de forma muito tranquila, de forma, né, que se ele fosse pego, não tinha nada, né, era nominal. E era um momento que você tinha 10 comerciantes na cidade, todo mundo se conhecia, então não teria o risco, né, de alguém se passar por outro. Então você tinha um título, né, um documento, uma carta emitida por esse banqueiro da cidade A para o banqueiro da cidade B, para que quando o comerciante chegasse lá, ele pudesse fazer a troca dessas moedas, né, dessa carta ao inverso, né, aí a carta pelas moedas, ele pegaria esse dinheiro, compraria os produtos que ele queria e voltaria, né, para poder negociar. Aí eu estou em sala de aula, eu brinco, né, com vocês, é engraçado, o pessoal dá risada. Aí tem aluno que quer estragar o exemplo, né? Ah, professor, mas Robin Hood não vai roubar as muambas, mercadoria? Eu falo, não, né? Primeiro, não estraga o meu exemplo. Segundo, Robin Hood não queria muamba, né? Para que ele queria perfume? Para que ele queria, né? Não queria, ele queria dinheiro, certo? Depois, como é que ele voltava com a mercadoria sem ser roubado é outra parada. Mas pelo menos metade do problema foi resolvido, certo? Então, essa é a origem da letra de câmbio. Através de uma carta de troca emitida então por esse banqueiro para o outro banqueiro, de forma a dar segurança a esse comerciante. Esse título permanece inclusive com o mesmo nome, né? Carta é a mesma coisa que letra e troca é câmbio. Então, carta de troca, letra de câmbio, foi esse título inicial que até hoje permanece no ordenamento jurídico. Com o passar do tempo, esse título ganhou outros atributos, né? Então ele passou a poder circular, já a gente viu a questão da circulação, ele virou um título executivo, então você vem, né, melhorando esse título, você vem
trazendo outros atributos para esse título de crédito com o passar do tempo. Fato é que essa é a origem do título de crédito. Remonta aí século XIV, século XV, né, no direito medieval europeu, com essa função. Mas o título de crédito existe até hoje. Hoje menos, né? Como a gente já comentou nas primeiras aulas, hoje em dia eu tenho outros meios de pagamento mais ágeis, como cartão de crédito, transferência bancária, entre outros. Mas imagine há 30 anos atrás, em que você não tinha telefone, mensagem, e-mail, nem outro meio, né? E aí você poderia fazer isso, né? Se utilizar desse documento para obrigar alguém, né? Ou transferir alguém a uma ordem de pagamento. Então, sei lá, né? Eu estou em férias junto com o professor Carlos Roberto em Salvador. E aí eu perco a minha carteira lá e preciso de dinheiro. Ele me empresta R$ 1.000. Eu vou ficar até o final do mês e ele vai voltar, né, amanhã. Aí ele fala assim, tá bom, toma aqui o dinheiro que sobrou, não vou usar, R$ 1.000 emprestado. Aí eu digo, quando voltar ao Rio de Janeiro, procure o Fernando, né? Fernando, que ele me deve um dinheiro, e ele vai te pagar. O que eu tinha que fazer? Uma carta, né? Então fazia uma carta para o Fernando, dando uma ordem para o Fernando para que pagasse ao Carlos a quantia de R$ 1.000. É uma letra de câmbio. É claro que se eu cumprir os requisitos legais, eu vou, né, ter mais benefícios nessa letra de câmbio. O Carlos vai poder endossar, o Carlos vai, né, protestar, mas é isso. Então eu fazia lá um documento, eu dava uma ordem, né, para o Fernando pagar ao Carlos aquela quantia de R$ 1.000. A gente viu, inclusive, a questão do aceite, né? Se o Fernando vai aceitar ou não é outra história, né? Se eu estou mandando o Fernando pagar, provavelmente é porque ele me deve, ok? Então, se você for definir, né, uma letra de câmbio, você pode definir a letra de câmbio como uma ordem de pagamento dada por alguém a outrem para que este pague determinada quantia. Então, a letra de câmbio é uma ordem de pagamento dada por alguém a outrem para que este pague determinada quantia. Essa é a estrutura jurídica de uma letra de câmbio. Coloquei um conceito aí para vocês de Amador Paz Buenos. A gente diz, né, a doutrina classifica que existem figuras ou sujeitos que compõem essa estrutura. A primeira figura, o primeiro sujeito, é aquele que dá a ordem, que é chamado de sacador. Da ordem de pagamento. No meu exemplo, né, Medina. A segunda figura é o sacado. É aquele que recebe a ordem de pagamento. Meu exemplo é o Fernando. Já vimos que o sacado ele pode concordar ou não na letra de câmbio. E na duplicata, que é também uma ordem de pagamento, o aceite é obrigatório, tendo em vista que há uma compra e venda. Mas a gente vai falar da duplicata ainda. E no cheque, apesar de também ser uma ordem, não há que se falar em aceite, tendo em vista que é uma ordem, que é um acordo contratual e a lei estabelece expressamente que não se trata de um aceite cambiário. Também vamos falar do cheque, vamos falar isso de novo. E o terceiro é o chamado tomador ou beneficiário. É o credor. Bom dia, Rose. É aquele que beneficiário do título. No meu exemplo, o Carlos Eduardo. Ok? Então a gente tem três figuras, né, jurídicas aí relacionadas
a esse título de crédito. Como é que está a regulamentação desse instituto? Onde é que tem a previsão legal desse instituto? Como a gente já comentou lá atrás, apesar do Código Civil ter feito toda uma modificação, né, no direito empresarial, inclusive mudando o nome do instituto, né, inclusive revogando parcialmente o Código Comercial, inclusive colocando um capítulo sobre títulos de crédito, o próprio Código estabeleceu no artigo 903 que, né, aplica-se o Código apenas caso não haja lei especial, né? Mais ou menos isso, né? Vamos colocar aqui. Salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto nesse Código. Então, se tem disposição diversa em lei especial, como é o caso da letra de câmbio, não há que se falar em usar o código. Então, a letra de câmbio, ela está disposta diversamente em um decreto. Tecnicamente, né, você tem a letra de câmbio como um título usado por muito tempo por muitos países. Quando você tem um instituto que é usado por vários países e você quer fazer com que todos sigam a mesma regra, você precisa uniformizar isso através de um acordo internacional. Então, imagina, o comerciante ele vai além de fronteiras, então eu posso ter um brasileiro negociando com um comerciante português, né, e vice-versa. E aí eles podem usar de uma letra de câmbio como forma de pagamento. Como é que eu faço para essa letra de câmbio ter valor lá e aqui, né? Ou seja, né, como é que eu uniformizo o tratamento jurídico dado? Eu faço isso através de uma convenção ou de um tratado internacional. Foi exatamente isso que aconteceu. A letra de câmbio ela foi uniformizada por um tratado internacional assinado pelo Brasil e por outros países para que tivesse o mesmo tratamento. Você também já sabe que atualmente a Constituição atual diz que a incorporação de um tratado, né, ou convenção assinada pelo Brasil deve ser feito por uma lei. Inclusive, se essa incorporação se der não por lei, mas sim por uma emenda à Constituição, e se o assunto desse tratado for sobre direitos humanos, né, essa norma incorpora no ordenamento jurídico com status constitucional, ou como se a emenda da Constituição fosse. Né? Ou seja, você tem uma Constituição fora da Constituição. Mas você já viu isso. À época, né, em 66, na Constituição anterior, bastava um decreto. Ou seja, era o decreto que fazia esse papel de incorporação. Então, por isso que a gente tem um decreto que regulamenta a lei. Então, tecnicamente, ele foi recepcionado como lei, né? Então, para alterar qualquer coisa, precisa de uma lei hoje. Então, você tem um decreto assinado baixado pelo presidente da época, para incorporar no Brasil um tratado internacional, né, convenção, que adota um regime único para a letra de câmbio e também para outro título, que é a nota promissória. Então, esse decreto 57663 promulga as convenções para a adoção de uma lei uniforme, né, em matéria de letra de câmbio e notas promissórias. Esse decreto também é chamado de LUG, que é Lei Uniforme de Genebra. Você também sabe que os decretos recebem o nome, né, da cidade onde eles foram assinados. Por isso que é Tratado de Assunção, Tratado de Veneza, Tratado de não sei o quê, né? Por isso. O número do decreto está em cima aqui, 57663 de 66. Foi? Esse é o número do decreto. Então, tudo que
né, tratar de uma letra de câmbio, vai estar nesse decreto. O próprio Código Civil, né, diz assim, não sei se você vai se recordar, quando ele define o título de crédito, apesar de o Código Civil não ser usado, mas algumas coisas acabam sendo interessantes, né? Por exemplo, ele define o título de crédito. Regra geral, o legislador, né, a lei, não define os institutos jurídicos. Mas, às vezes, o faz e às vezes é interessante isso. Então, o Código Civil, no artigo 887, define para a gente o que é um título de crédito. E ele diz que o título de crédito é o documento necessário ao exercício de um direito literal e autônomo, nele contido, e somente produz efeitos quando preenchidos os requisitos da lei. Ou seja, vai ter uma lei para definir o que é um título de crédito e quais são os seus requisitos. Isso que a gente vai ver. Então, tá bom, vamos fazer uma letra de câmbio, dar uma ordem para alguém. Mas para essa ordem, aquela carta que eu fiz para o Carlos, né, para o Fernando, aliás, né, pagar ao Carlos, ser considerado uma letra de câmbio e poder ser endossada e poder ser protestada, né, entre outras coisas, né, executada, o que ela tem que conter, né? Então, os requisitos de uma letra de câmbio são os previstos nessa lei ou nesse, né, tecnicamente nesse decreto, ok? Antes disso, não sei se você já teve a oportunidade de ver, né, mas um decreto que incorpora um ordenamento jurídico, né, uma convenção, ele é bem interessante. Por quê? Porque ele trata de vários conceitos, né, previsões relativas à incorporação em si, antes de tratar propriamente dito né, das normas de uniformização. Então, olha só, né? Então, tem esse decreto aqui, está enxergando aí a tela? Me avise no áudio, por gentileza, alguém. Então, você tem, né, o presidente da República, né, do governo brasileiro, através de uma nota da alegação de Berna, datada de 26 de agosto de 42. Vocês estão enxergando aí, pessoal? Só para alguém puder me avisar, por favor. Estou por áudio. Assinado em 7 de julho de 30. Oi? Alô? Estão vendo a lei? Alguém poderia, por gentileza, me avisar por áudio? Porque eu não consigo ver o chat agora. Sim, professor. Tá dando para ver sim. Muito obrigado. Então, se você não teve a oportunidade de ver um decreto, né, incorporativo de uma convenção ou uma lei, que vai ser da mesma forma, é isso. As regras principais do decreto são as regras de incorporação. Então, quem assina, quando incorpora, como é que funciona? Então, diz que o presidente da República, né, em razão dessa nota e assinada, né, lá em 30, incorpora, então eles assinaram em 30 e a gente incorporou em 66. Você já deve ter visto que é muito comum, né, essa demora entre a assinatura da convenção e a incorporação. Parágrafo 1º. A convenção para a adoção de uma lei uniforme sobre letra de câmbio e notas promissórias, conforme anexos e protocolos de reserva. Decreta apenas por cópia do presente decreto sejam executadas e cumpridas tão inteiramente nelas que se contém. E aí você tem aqui, por exemplo, acho isso bem interessante, quais são os países que assinaram, né, essa convenção à época. Depois você tem a possibilidade de outros países irem ratificando, né? Você deve ter visto isso com a direito internacional. O presidente do Reino Alemão, o presidente federal da República Austríaca, Sua Majestade Rei das Belgas, o presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. À época, né, quando a convenção foi assinada, lá em 30, até o nome do país era diferente, né? Hoje, você sabe que não é mais esse, né? Presidente da República da Colômbia, Sua Majestade Rei da Dinamarca, né? E entre outros aí. Então, você tem, né, os representantes aí dos países que assinaram, você tem, né, determinações a respeito da incorporação, as altas partes
contratantes obrigam-se a adotar nos seus territórios respectivos, quer num dos textos originais, quer nas línguas nacionais, a lei uniforme que constitui o anexo 1 da presente convenção. Esta obrigação poderá ficar subordinada a certas reservas que deverão ser eventualmente formuladas em cada parte. Não quero aplicar o artigo tal, não quero aplicar o artigo tal, né? Ou vou aplicar a partir de tanto tempo. Isso são as reservas de um tratado internacional. Já deve ter visto isso, né? Então, aí tem regras aqui que são mais interessantes aqui para o direito internacional. Então, a presente convenção, cujos textos em francês e inglês farão ambos igual fé na data de hoje, entre outras regras aqui relativas à incorporação desse tratado, né, ou convenção internacional. Tecnicamente, né, as leis, né, ou a lei propriamente dita, ou a lei uniforme relativa, né, à letra do anexo. Então, o anexo ou são, né, os artigos que definem, regulamentam a letra de câmbio. Então, uma letra de câmbio, para ter valor, tem que ter certos requisitos. Estão no artigo 1º daqui da lei, né? Então, toda vez que eu me referir ao artigo 1º, artigo 2º, artigo 10º da LUG, na verdade, né, é o artigo 1º do anexo 1 da LUG. Então, vamos ver o que tem que ter uma letra para ter valor jurídico, né? Então, esse documento que eu emiti lá em Salvador para o Fernando pagar aqui no Rio de Janeiro para o Carlos, ele tem que ter alguns requisitos, vai ter que ter o meu nome, né? Vai ter que ter assinatura, nome do Fernando, data, valor, vencimento. Esses requisitos estão previstos na lei, ok? Se esses requisitos não existirem, né, a letra, né, o documento não é uma letra de câmbio, não é um título de crédito. Antes de falar, né, dos requisitos e das peculiaridades, né, ou das especificidades que a gente vai estudar relativa à letra de câmbio, porque muita coisa a gente já viu. Então, por exemplo, aqui fala sobre o endosso, a gente já viu, né, como é que o endosso é e quais as regras de endosso. Aqui fala sobre o aval, a gente já viu sobre o aval também, né? Então, essas questões já trabalhadas, olha lá, o endosso em garantia, lembra? A gente viu? Ó, do aceite. Eu não vou falar de novo, até porque já, né, do aval, ó, o pagamento de uma letra pode ser dado em toda ou em parte garantida por aval, já tínhamos visto isso. Agora eu vou olhar só as especificidades, ou seja, aquilo que ainda não tinha sido observado. Mas antes disso, eu queria que você olhasse uma letra e você percebesse que uma letra é um documento muito simples, né? Uma letra é um documento simples. Então você não vai ter dificuldade numa letra. Apesar de ser uma coisa diferente, né? Apesar de ser uma coisa que você não tem dia a dia, como é que eu faço uma letra? Meramente é uma declaração. Antigamente você tinha, né, uns formulários que você comprava na papelaria que eram legais, porque eles facilitavam a vida do empresário, permitindo que o empresário apenas preencher aquele título. Estou querendo abrir aqui para aumentar, mas não estou com dificuldade. Mas você já deve ter visto, talvez não uma letra, mas você já deve ter visto talvez uma nota promissória assim, com um formulário pré-preenchido numa papelaria. Esse formulário pré-preenchido, ele ajuda o comerciante no sentido de que ele já contém todas as informações necessárias, né, e legalmente exigidas para a letra de câmbio ter valor. E a pessoa só vai preenchê-la. Mas eu quero destacar que eu não preciso obrigatoriamente desse formulário. A letra pode ser manual, né? A letra pode ser feita num papel de pão. Lembra do papel de pão? Quem já comprou pão aí num papel de pão, naqueles papéis? Na verdade, é o que a gente chama de papel reciclado hoje, né? A letra pode ser feita no seu caderno, né? Então, eu estava lá com o Carlos, eu não tinha um formulário desse. Eu peguei uma folha de sulfite lá né? Papel A4, lá na impressora lá da recepção do hotel e preenchi. Posso? Posso. O
que eu vou ter que fazer para essa letra ser uma letra de câmbio, para esse documento ser uma letra de câmbio e, consequentemente, um título de crédito? Eu vou ter que cumprir os requisitos legais da lei, ok? Então, eu vou ter que dizer, né, que se trata de uma letra. Então, o primeiro requisito é o nome do título, né, letra de câmbio. Eu vou ter que dizer, né, que é uma ordem de pagamento. Eu vou ter que colocar a expressão qualquer, né, equivalente, pague-se a fulano de tal. Eu vou ter que dizer, né, qual é o valor da dívida, então a quantia de tanto. Eu vou ter que dizer o vencimento, né? Então existem requisitos que devem ser observados e estão no artigo 1º da letra de câmbio. Então, imagine que eu estivesse, né, confeccionando uma letra de câmbio lá dando uma ordem para que o Fernando pagasse, né, ao Carlos determinada quantia. Eu tinha que fazer alguma coisa mais ou menos assim, né? E teria que escrever o nome do título, letra de câmbio, ou só letra. Imagina se numa folha de papel. Teria que escrever uma frase, né? Com todas as informações. Fernando, nome completo, qualificação, não importa, né? Pague ao Carlos a quantia de R$ 1.000 em, sei lá, 30/6, por exemplo, 2020, no Rio de Janeiro, né? Porque estou em Salvador. Ia colocar Salvador, dia 4 de junho de 2020, e assinar. Se eu não esqueci de nenhum requisito, feita a letra de câmbio. Está muito simples. Tem que pensar que a letra de câmbio, a nota promissória, né, o próprio cheque, são feitos para usar pelo comerciante, né? Então, ele tem que ser dedutível. Não dá para ficar inventando muita coisa. Esses requisitos já compõem, né, a exigência legal dessa letra de câmbio. Onde é que está previsto esses requisitos? Vamos conferir se eu fiz correto. No artigo 1º da letra de câmbio. Então, segundo o artigo 1º da letra de câmbio, uma letra de câmbio, para ser letra de câmbio, portanto ser executável, portanto ser endossável, né, e tudo mais que o título de crédito tem como, né, atributo, são os do artigo 1º. A gente até viu lá rapidamente. O que diz o artigo 1º? São requisitos da letra de câmbio a expressão letra de câmbio. Então você tem que escrever letra de câmbio em cima, ou escrever no corpo da letra, não importa, não está dizendo a forma. Pague por essa única letra de câmbio, é o que estava naquele amarelo, não sei se você lembra, se você chegou a ver, estava do lado também. Pague por essa única letra de câmbio. Então tem a expressão letra de câmbio, porque eu preciso diferenciar, cada título vai ter suas peculiaridades. Inclusive, o que muda de um título para outro são algumas poucas diferenças. Então, se você comparar a letra de câmbio com uma nota promissória, que talvez seja mais conhecido de você, você vai ver que é muito parecido. Também é um pagamento de alguma dívida. Só que, ao contrário de ser uma ordem, a nota promissória é uma promessa. Então, imagine que eu fosse pagar para o Carlos. Eu ia ter que fazer uma nota promissória. E então eu ia dizer, prometo pagar ao Carlos. Então, mudou. Eu não tenho uma expressão, a ordem, mas tem uma promessa. Eu não tenho um sacado, né? Porque, na verdade, eu tenho o próprio emitente da nota promissória, vai ser o devedor. Então, mudei alguns detalhes, né? Eu mudei o título de crédito. Então, os títulos de crédito são muito parecidos, pois todos são documentos representativos de uma dívida, né? De um crédito que foi concedido. Só que, por ser no formato ordem, é um título, né? Vai ser um tipo de título.
Se for uma promessa, vai ser outro tipo de título. Se quem receber a ordem for um banco, vai ser outro tipo de título. Né? As modalidades de vencimento vão ser diferenciadas. Então, eu mudo um detalhe, né? um requisito, e eu mudo o título. Mas todos são muito simples, são textos representativos de uma dívida. Ok? Então, voltando aqui para os requisitos da letra de câmbio, os requisitos essenciais da letra de câmbio estão previstos no artigo 1º. Então, vai ter que ter a expressão letra de câmbio. Naquele texto que eu digitei ali acima, tinha no caput. Poderia estar dentro da frase, sem problema nenhum. B, uma ordem de pagar determinada quantia? Sim, foi Fernando pague. Né? A expressão pague a fulano, né? É a expressão utilizada. Então, qualquer expressão que signifique a ordem de pagar uma quantia. O nome do sacado, né, ou seja, quem vai pagar a quantia? Fernando. Né? Então, Fernando é o nosso sacado. Exemplo, né? D de dado, o lugar do pagamento, Rio de Janeiro. Próximo, local e data de saque. Né? Lembra que saque é a emissão. Sacar um título de crédito é muito comum, né? Em prova de concurso OAB. João sacou uma letra de câmbio, um título de crédito. Saque é a emissão. Então, local e data de saque, sim, né? Salvador, 4 de junho. E assinatura do sacador. Lembrando que o sacador é o emitente do título. Então, é simples, pessoal, né? É muito dedutível. O que eu tenho de diferente aqui nos títulos de crédito? Eventualmente uma expressão que a gente não esteja acostumado, endossante, endossatário, eventualmente alguma peculiaridade, mas eu acho, do direito empresarial, eu acho essa matéria mais fácil, mais simples, porque isso é muito razoável, pensado para o comerciante. Então, o artigo 1º traz para a gente os requisitos essenciais de título de crédito. Muito cuidado, né? O examinador, às vezes ele quer que você saiba a regra, às vezes ele quer que você saiba a exceção. Então, se o examinador da sua prova estiver perguntando quais são os requisitos essenciais, ponto, né? Você vai ter que dizer, né? Ou vai ter que lembrar desses daí. Às vezes ele dá um caso concreto, pergunta se estão cumpridos os requisitos essenciais, qualquer coisa nesse sentido. Por isso que é bom você fazer provas anteriores para ver como é que isso acontece, né? Mas a própria lei, né, no artigo 2º da LUG, ao dizer que a letra de câmbio, né, possui requisitos essenciais, ela dá uma liberada, vamos dizer assim, né? Ela fala assim, ó, tem requisitos essenciais, mas nem todos são requisitos essenciais, né? Então, vou explicar, você vai entender. Quer ver? Ó, artigo 2º da LUG. O primeiro traz, né, os requisitos essenciais, já vimos, eu coloquei aí, né, vou colocar de novo, mas está dessa forma. Letra contém, né, do mesmo jeito, só que de outra forma. A palavra letra inserta no próprio texto do título, expressa em língua empregada para a reação deste, o mandato puro e simples de pagar uma quantia determinada, mesma coisa que a gente colocou acima de forma mais simples. E aí o artigo 2º fala assim, ó, o escrito em que faltar algum dos requisitos indicados no artigo anterior não produzirá efeitos como letra, salvo nos casos, né, determinados e nas alíneas seguintes. Engraçado que à época, né, eles não numeravam as alíneas. Então você tem o artigo 2º com frases abaixo. Não está assim, a linha A, né, 1, 2, 3, ABC, parágrafo, nada, né? Está só direto. Então, o caput diz assim, o escrito que não faltar alguns requisitos, o escrito em que faltar, perdão, alguns dos requisitos indicados no artigo anterior, não produzirá efeitos como letra. Igual está no 887, né? O título de crédito é um documento necessário ao exercício de um direito literal e autônomo nele contido, 887 do Código Civil, vírgula, somente produz efeitos se cumprir os requisitos legais. Mesma coisa que está aqui. Essa é a regra. Então, muito cuidado com o examinador, né? Ele pode te perguntar qual é a regra. E às vezes ele quer saber da exceção.
Imagine que eu desse uma ordem para o Fernando pagar ao Carlos determinada quantia e não dissesse data de vencimento. Só, Fernando paga ao Carlos R$ 1.000. Qual é a data de vencimento desse título? À vista. Ou seja, quando ele receber essa ordem, ele tem que pagar. Então, a lei diz, peraí, mas nem todo requisito é essencial. Tem um requisito que ele pode não existir, não vai ter problema, né? Ou ele é, né, disponível, né? Então, eu tenho os requisitos do parágrafo 1º que são essenciais, mas a lei vai dar uma afrouxada, né? Fala assim, na data de vencimento, tudo bem. Se não tiver, o título presume-se à vista. Então, eu vou ter uma presunção para determinados requisitos legais. Então, pode ser que seja isso que o examinador queira. Então, veja aqui a primeira fase, né? Talvez seria a linha. Hoje a gente colocaria como parágrafo. Mas que está assim. A letra que não indique a época do pagamento entende-se à vista. Então, naquela frase, eu poderia deixar de colocar a época de pagamento, que, né, o artigo 2º, né, na sua segunda frase ali, né, parágrafo, não sei, ele excepcionaliza, né, ou ele diz que a data de vencimento é, no caso, né, facultativa, ou disponível, ou presumível, caso não tenha. Se não tiver, vai ser considerado à vista. A mesma coisa com lugar de pagamento. Se não tiver lugar de pagamento, vai ser o nome que está do lado do sacado. Então, né, você tem ali algumas presunções que devem ser observadas. Ok? Normalmente, o que cai é o básico. Direito empresarial, né, já te falei isso, as provas são super tranquilas. Se cobra muito básico, não fica pegando muito nas exceções, não. É claro que nível de OAB, né? Se você for para o nível de concurso, de juiz, aí a coisa aperta um pouquinho mais, tá? Então, o artigo 2º, depois você dá uma olhada nas outras hipóteses, trata, né, da regra no seu caput, que está no 887, em que um título só produz efeitos cumprindo os requisitos legais. Requisitos legais esses são os do artigo 1º, e as exceções, né? Quando você não considera o requisito como essencial, como o caso da data de vencimento, lugar de pagamento, são hipóteses aí em que você supre, né, com outras informações presumidas. Ok? Poderia eu dar uma letra de câmbio, né, em que o sacador dá uma ordem para pagar a si mesmo? Então vamos inverter. Ao invés de eu emitir a letra de câmbio, como foi feito, o Carlos emite a letra, dando uma ordem para mim pagar a ele mesmo a quantia de R$ 1.000. Eu inverti o exemplo. Então, no primeiro momento, o Carlos sai de lá, ele produz uma letra dizendo que eu vou pagar para ele R$ 1.000 e eu assino. Era mais fácil fazer uma nota promissória, mas tudo bem. Na verdade, a nota promissória surge disso, mas, né, dessa ideia. Mas é possível. Em outras palavras, é possível eu ter, né, uma letra composta da seguinte forma: o sacado dá uma ordem, né, o sacador dá uma ordem ao sacado para pagar ele mesmo. Então, regra geral. Qual era a regra geral? A dá uma ordem a B para pagar a C determinada quantia. Então, essa era a regra geral. A dá uma ordem a B, não é isso? Para pagar a C determinada quantia. Sacador, sacado e beneficiário. Foi o que a gente viu até agora. Eu posso fazer assim? A dá uma ordem a B para pagar a ele mesmo determinada quantia? Posso. A lei permite. Mudou alguma coisa? Não. Porque o A vai ser o sacador, o B vai ser o sacado e o A vai ser novamente o beneficiário. Então, na verdade, você vai ter apenas a seguinte situação: o A vai ser ao mesmo tempo sacador e o A vai ser ao mesmo tempo beneficiário. Então, o Carlos dá uma ordem para mim, pagará ele a quantia que eu peguei emprestado, certo? Então, ele vai ser o emitente do título, o sacador, e ele vai ser o beneficiário, e eu vou ser o sacado.
As figuras jurídicas permanecem. O que muda são as figuras concretas, né? As pessoas que representam essa figura jurídica. E eu vou estar, né, ele, na verdade, vai estar acumulando duas funções jurídicas, duas figuras jurídicas. Então, isso é possível, tá? Por cuidado, porque às vezes você pode imaginar que a letra de campo tem sempre 3 pessoas. Não, tem sempre 3 figuras jurídicas, que não corresponde a 3 pessoas. Então pode ser que no seu exemplo da OAB ou do concurso esteja lá, João dá uma ordem a José para pagar a ele mesmo, certo? Isso não deixa de ser uma letra, continua sendo uma letra, certo? Porque é uma ordem. E eu continuo com as 3 figuras, só que as pessoas que representam só são 2, ok? Então isso é possível. Não vai se confundir, achar que é uma nota promissória só porque tem 2 pessoas, tá? É o que está previsto no artigo 3º. A letra pode ser a ordem do próprio sacador, ou seja, né, quando a expressão a ordem, né, é o quê? Né? É para fulano pagar alguém, né? Então a letra está dando uma ordem para alguém, a ordem do próprio sacador, ou seja, o sacador vai ser o próprio beneficiário. Essa, né, seria um outro tipo, né, modelo de letra, mas não deixa de ser uma letra. Ok? Alguma dúvida? Então, até aí, ok, né? Já vimos que a letra de câmbio está regulada na UG, decreto 576366. Já vimos que a letra de câmbio é uma ordem de pagamento que o sacador dirige ao sacado para que pague uma importância consignada a um terceiro, denominado tomador. Já vimos, né, que a letra de câmbio vai servir muito para alguém transferir a dívida para outra, né, através dessa ordem, mas não necessariamente isso é obrigatório. Né? Já vimos que a letra de câmbio são 3 figuras, sacador, sacado e beneficiário. Já vi o modelinho, falei que não é necessário. Vimos os requisitos. Tá? Que mais? Muita coisa que está na lei a gente já viu. Aceite, já vimos, né? A questão do endosso, tudo isso vai aplicar. Já vimos o aval. Agora vamos ver, né, as peculiaridades, né, da letra de câmbio. Né? Ou seja, algumas outras especificidades que a gente não viu. Além do requisito, uma das peculiaridades da letra de câmbio são os seus vencimentos, né? Ou a época de pagamento. O vencimento na letra de câmbio, ele é diferenciado, ele é uma especificidade, ele é, né, uma coisa que você deve observar. Por quê? Uma das coisas que vai diferenciar os títulos de crédito entre eles é justamente os seus vencimentos. A letra de câmbio, vamos ver agora, possui 4 modalidades de vencimento. E nem sempre vai ser assim. Então eu tenho, por exemplo, outros títulos de crédito, né? Como, por exemplo, o cheque, que é um vencimento à vista. Escute essa, não caia do sofá. O cheque é um título de crédito à vista. À vista. Então, enquanto a letra de câmbio tem 4 modalidades de vencimento, 4 formas de vencimento, o cheque só tem uma. Vamos falar do cheque primeiro, que é mais fácil, né? Você já deve ter visto um cheque, acredito que sim, não sei se vai se recordar, faz muito tempo, né, professor? O cheque está assim, a expressão, né, a frase lá, pague a quantia, né, tem a quantia, pague por esse cheque, aí tem espaço para você preencher. Pague por esse cheque a quantia de, alguma coisa assim. Aí tem espaço para você, 10 mil reais, você coloca em cima e coloca embaixo. A, tem a letrinha A, fulano de tal, ou a ordem deste, não é isso? Você já reparou que o cheque não tem nem data de vencimento?
o cheque sequer tem data de vencimento. Se o cheque sequer tem data de vencimento, é justamente porque ele é uma ordem de pagamento à vista. Pega o cheque aí na tua carteira que você vai ver. Então, o cheque, galera, sequer tem data de vencimento, pois ele é uma ordem de pagamento à vista. Coloquei um cheque aí na tela aí, você vai aparecer, né? Então, pague por este cheque a quantia de 50 milhões de reais e centavos acima, eu tinha esquecido dos centavos. O nome de você colocar o beneficiário aqui, né? Ou a sua ordem. Essa data aqui, São Paulo, 29 de janeiro de 2020, é data de vencimento? Não, é data de emissão. Então, o cheque sequer tem data de vencimento na sua composição. Para não deixar dúvidas, que o cheque não é uma ordem de pagamento à vista, se a gente for na lei do cheque, que é a lei 7.357 de 85, que dispõe sobre o cheque e dá outras providências, a gente vai ver que o artigo... Deixa eu lembrar qual é o artigo. 31, eu acho. 31, 32. Deixa claro isso, para você não ter dúvida. O cheque é pagável à vista, considera-se não escrita qualquer menção em contrário. Então, se você pegar um cheque hoje e me der, e falar assim, professor, mas não deposita hoje não, deposita no dia 30/6, e você escrever lá na data de emissão como se fosse dia 30, então você coloca uma data pós-datada no cheque, né? A gente fala de pré-datado, mas também o mais certo eu acho que seria pós-datado. Mas tudo bem, existem as duas expressões, pós-datado ou pré-datado. Então, se você colocar uma data futura, cheque for pós-datado, né? Ou se você colocar a data futura, né? Pré-datado, não importa como é que você vai chamar. Ou se você escrever bom para, né? A pessoa escrever isso, bom para, ou para, põe um pezinho, barra, coloca a data, escreve no verso, bom para, né? Põe um papel e grampeia, não importa, né? Isso não vai mudar, porque a lei diz que o cheque é pagável à vista e considera-se não escrito qualquer menção em contrário. Então, se você depositar o cheque amanhã, se eu depositar, você me deu o cheque, né, para 30 dias, não lembro mais, e a pessoa que for o credor e tiver com esse cheque pré-datado ir até o banco, vai pagar, porque o cheque é uma ordem de pagamento à vista, considera-se não escrito qualquer menção em contrário. O banco vai pagar, se tiver saldo, obviamente, né? Então, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Ah, professor, mas eu já fiz isso, já passei um cheque pré-datado numa loja, a loja depositou antes e eu entrei na justiça, inclusive ganhei dano moral. É verdade. A jurisprudência e a doutrina reconhecem pacificamente o cheque pré-datado. Só que para o direito cambiário, para a lei cambiária, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então, muito cuidado como é que isso vai estar na prova. Normalmente, prova de primeira fase, né? OAB, eles perguntam a letra da lei. E a letra da lei, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Agora, num caso concreto, em que o João deu um cheque para o José, para que o João deu um cheque lá para o José, para que o José aguardasse 30 dias para depositar, e o José depositou o cheque antecipado, a jurisprudência reconhece que houve, sim, uma quebra, né, no ordenamento jurídico, mas não na lei do cheque, que o cheque foi cumprido. O banco só fez o que a lei mandou, né? O banco, inclusive, não vai ser penalizado sobre isso. O que quebrou foi o contrato celebrado, né, o acordo, melhor dizendo, né, celebrado entre João e José, certo? Existe acordo verbal? Sim, né? Claro que existe. Você contrata verbalmente todos os dias, e os maiores contratos são verbais, né, em volume de quantidade, pelo menos. Tu levantou de manhã, foi na padaria, comprou pão, fez um contrato verbal de compra e venda, certo? Foi trabalhar de ônibus, fez um contrato de transporte verbal. Foi almoçar,
compra e venda verbal. Né? Então, os contratos verbais estão por aí. E ainda que não tivesse, você não considere isso como um contrato, né? Você tem que lembrar que aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Responsabilidade civil extracontratual, Código Civil, né? 927 combinado com 186, certo? Do Código Civil. Então, você, né, João e José, né? José combinou que ia aguardar por 30 dias, não aguardou, causou prejuízo a José, né? Por quê? Teve lá, o José teve o nome, inverti aí, desculpa. O nome negativado indevidamente. Foi lá para o cadastro de emitente de cheque sem fundo, e aí o banco travou lá o limite de crédito dele. Pode ter acontecido pior, né? O cheque pode ter batido na conta e ter pago o cheque, mas ter devolvido o pagamento da escola do filho. E aí ele pagou multa. Então cabe sim, né? Dano moral e dano material em razão dessa conduta, né? Ilícita, né? É ilícita. O Código Civil fala que é aquele que causa dano a outra praticando uma conduta ilícita. Ilícita, certo? Boa fé. Então você tem aí pacificamente que esse cheque pré-datado ele gera efeitos jurídicos, inclusive para dano moral. Contudo, entretanto, isso não torna o cheque uma ordem de pagamento a prazo. Direito empresarial é uma ordem de pagamento à vista. Então é importante eu saber as diferenças de associação dos vencimentos, porque cada título vai ter tipos diferentes de vencimento. Voltando para a letra de câmbio, eu tenho 4 tipos de vencimento da letra de câmbio. Então aquela frase que eu escrevi lá, né? Aquela letra de câmbio que eu fiz manuscrita para o Fernando, eu poderia ter feito com 4 formas diferentes. Primeiro, pague ao Carlos por essa letra de câmbio, ou só por essa letra, né? A lei admite, a quantia de R$1.000, ponto, no Rio de Janeiro, ou à vista, ou contra apresentação, são, né, expressões aqui equivalentes, certo? Então, mais fácil. Esse exemplo é o exemplo mais fácil, é o exemplo, né, da letra de câmbio à vista. Então, os vencimentos da letra de câmbio podem ser 4. A, à vista. Esse exemplo aí que eu te dei. Tranquilo, não tem muita novidade. Aquele exemplo anterior, pague ao Carlos, né, a quantia de R$1.000 em 30/6/2020, tem um nome. É o vencimento da letra de câmbio no dia certo. Então, quando eu indico a expressão, a data de vencimento, eu estou falando do segunda modalidade, né, de vencimento, 30/6/2020. Também, sinceramente, não vejo nenhuma dificuldade. O que é mais difícil, vamos dizer assim, não vou nem dizer que é difícil, o que é mais, né, diferente seria as outras espécies de vencimento a prazo. As espécies de vencimento a prazo em que você tem um prazo a contar, um termo a contar, né? Então, a lei diz que a letra de câmbio tem um vencimento que pode ser chamado, né, a certo termo da vista, ou a certo termo da data. Se fosse examinador, ele ia colocar esses dois na sua prova, né? Porque são diferentes. Mas a ideia é muito simples. Vamos pensar que eu estou lá em 1960, e o cara está vindo de carro do Salvador para o Rio de Janeiro. Quantos dias ele vai chegar? Não sei, 7 dias, 8 dias.
Então, não quero colocar dia 30, porque pode ser que fique pouco tempo para a pessoa pagar. Está vindo de jegue, né? Mais, antes ainda de jegue, não, cavalo, certo? Então o cara vai demorar uma semana, 15 dias, não sei. Então vamos fazer o seguinte, então vamos contar 30 dias a partir de quando ele chegar no Rio e apresentar o título. Simples. Então, a frase, né, vai mudar. O vencimento do título vai mudar. Fernando paga ao Carlos por essa letra de câmbio, R$ 1.000, em 30 dias. Estou digitando aqui, em 30 dias da vista. Certo? Na verdade é do aceite, né? Poderia colocar aceite? Poderia, né? Mas já viu aquele ditado? Se eu posso dificultar, para que eu vou facilitar, né? Então, a outra modalidade de vencimento é a certo termo da vista, ou seja, de quando o sacado dá vista no título, ok? E a lei chama esse vencimento de a certo termo da vista. Termo é período da vista. Então, 4 modalidades de vencimento, essa é a terceira. E a outra é semelhante, eu tenho um tempo, né, um prazo, um termo, só que a contagem não vai ser da vista e vai ser da emissão. Então, o título sai de Salvador já com prazo de 30 dias a contar da sua emissão. Então, né, a letra D, o exemplo seria Fernando pague ao Carlos, né, em 30 dias da data. De novo, né? Por que não escreve da emissão, né? Não, é da data. Né? Sei lá, a primeira data. Aí o cara que inventou essa porra, ao invés de fazer, aí deu uma dificuldade na nossa vida, né? Da emissão. É o princípio, se eu posso dificultar para que eu vou facilitar, permanece em vigor, né? Então, em 30 dias da data. Então, na sua prova da OAB, assim, João emitiu um título de crédito com 30 dias a contar da data. Então, acerta o termo da data. Normalmente eles colocam uma frase toda. Acerta o termo da data. Né? Com vencimento, acerta o termo da vista. É só para tu contar. Às vezes essa contagem é importante para contar prescrição, né? E aí tu tem que saber quando vence e tal. Por isso. Então, acho que não tem muita dificuldade aí. A questão mais é identificar os nomezinhos aí diferentes, né? Então, fora aí o fato disso. E também é importante porque traz outros, né, modelos de vencimento. Eu acho que eles gostam também de comparar isso com os demais títulos de crédito. Ok? Dívidas? Dúvidas? Que mais, então? Agora vamos falar sobre prescrição. O que é prescrição? O que é prescrição? Quem dá mais? Parabéns, você está participativo pra caramba. Perda do direito de ação. Muitas dívidas. Chora não, Natália. Assim, tecnicamente, Fernando, para fins de prova especialmente, é correto você usar perda da pretensão, que a pretensão muitas vezes não é o direito, né? A perda da pretensão muitas vezes não faz com que o direito prescreva. Então, para o direito civil, é a perda da pretensão, né? Da vontade de você, da possibilidade de você exercer o direito. Né, da vontade que nasce para você, né, da possibilidade que nasce para você em razão da ofensa ao seu direito. Então diz o Código Civil, né,
violado um direito, nasce para o titular desse direito a perda da pretensão. A gente vai ver aqui que é diferente. Isso, exatamente, Natália. A decadência, que é a perda do direito, né? Não qualquer direito, mas os direitos potestativos, lembra disso? Que direito só você pode exercer e você exerce ou não, sob pena de decadência. Então, na prescrição, o que você perde não é efetivamente o direito, e sim a pretensão. Vou te dar um exemplo, você vai ver como é que isso é verdade. No cheque, você tem um prazo de prescrição de 6 meses. A gente vai ver depois. O tempo, né, se você depositar o cheque voltar, nasce para você uma pretensão. Qual a pretensão? De ver o seu direito de crédito resguardado. Você tem quanto tempo para fazer isso? 6 meses. Se você não fizer em 6 meses, né, depois a gente vai ver como é que conta isso, vai haver o quê? Vai haver a perda da pretensão da execução. Em outras palavras, o seu direito de crédito não acaba. Se fosse a perda do direito, o seu direito de crédito acabaria com a prescrição, e não prescreve. Ou seja, eu tenho a prescrição do título executivo, eu também tenho a prescrição do direito, né, do crédito. É outra prescrição, certo? Então eu tenho a prescrição do título, ou da pretensão de executar o título, que se extingue em 6 meses. Então, se a pretensão, né, de executar o título se extinguir, eu ainda posso usar o cheque, né, para mover, por exemplo, uma ação monitória. Em outras palavras, o meu direito de crédito permanece. Né? Então, tecnicamente, é melhor você usar a expressão pretensão. Ok? É um mecanismo, né, doutrinário. Aí um aluno perguntou, achei bem inteligente, falei assim, mas eu posso ter perdido o direito de executar, né? Tá, então é o nome que eu estou dando. Não quero confundir sua cabeça, não. Para fins de prova, é bom usar o termo pretensão. Para fins de entendimento, você pode até pensar, mas é o direito de, né, cobrar. Medino? Fala. Então, cara, é que eu penso, né? Pensei da seguinte forma: você tem o direito material e o direito processual, né? Sim. Aí o que acontece? Processualmente falando, tudo tem prazo. O direito material ele é eterno, né? Você tem, Não, o direito àquele. Não, então, tipo assim, a decadência é justamente para acabar com o direito você me material. deve, você me deve, Alguns não me direitos paga. materiais, só para fazer um paralelo aqui rapidinho, Sim. alguns direitos materiais são dados por determinado período. Por exemplo, né, o direito da criminal lá, da ofensa, Sim, injúria, é o direito material. 6 meses. eu tava pensando nessa parte obrigacional. Sim, pode Porque, concluir. por exemplo, se uma pessoa me deve, eu tenho um prazo para acionar ela judicialmente, eu tenho um prazo processual para isso. Se eu perder esse prazo, entra na questão da prescrição. Prescreve, então eu perco o meu direito de ação, né? Eu perco o direito de interpelar judicialmente essa pessoa. Mas a dívida em si, ela continua existindo. Essa Sim. dívida sempre vai existir, né? É, Tanto que é passa, irrepetível. Tanto que é irrepetível, né? Se mas você pagar uma dívida prescrita, você não pode pedir a devolução. sim, sim. Mas entendeu a minha forma de ver? Por isso que eu falei que é a perda do direito de ação, entendeu? Ou seja, você tem o direito de acionar judicialmente, isso é uma coisa. E a dívida em si é outra. Porque você tem a questão da obrigação jurídica, mas você também tem a questão da moral, né? Tipo, o cara continua, aquela dívida, ela continua, né? Uma questão moral, né? Você não tem mais aquela questão de judicialmente eu não posso mais te obrigar, né? A partir da prescrição, judicialmente eu perco o meu direito de ação. Eu não posso mais obrigar judicialmente. Mas você tem aquela dívida, ela tá ali, né? Sim, correto. E aí, por isso que a dívida é Foi isso que eu irrepetível. pensei. Foi Mas, isso que eu assim, a pensei. decadência, fazendo esse paralelo, né, você perde o próprio direito. O direito deixa de existir. Você só pode exercer aquele direito por determinado período. Outro exemplo de decadência é lá na locação, né? No ação renovatória. Lembra da ação renovatória? Lá do direito da locação, da lei de locações?
Então, uma empresa, né, que tenha um contrato de aluguel pode, né, cumprido alguns requisitos, entrar com uma ação renovatória. A lei dá um prazo para você fazer isso. Isso é reconhecido como decadência. Por quê? Passado esse prazo, o direito extingue-se. Você pode até entrar com a ação, só que o direito extingue. Assim, a gente não vai chegar numa conclusão. Se você ler 3 doutrinas de prescrição e decadência, cada um vai dizer uma coisa. Então não é uma definição simples. Realmente existe muita confusão em relação a isso. Para fins de prova, eu sugiro ficar com o conceito do código. Ok? Porque o código diz que é pretensão, ponto. Violado, está lá no Código Civil, 205, acho. Violado um direito, nasce para o titular do direito uma pretensão, que se extingue com a prescrição, ponto. Então é a extinção da pretensão, Código Civil. Tá? Para fins de prova, Fernando. Agora, para fins de discussão, você tem razão. É um dos temas mais controversos aí do direito, é a prescrição e decadência. Tá? Não, beleza. Foi só porque foi a minha forma de pensar, entendeu? E não tá errado, não. Mas eu entendi. Beleza. Fica tecnicamente mais pontual, né? Dessa forma. Sim, exatamente. Sugiro que faça isso. É uma aula inteira da Natália para entender e a gente não entende, né? Tô brincando. Ela é uma excelente professora. Não, porque é foda. Realmente é um tema muito controverso. Né? Tem coisa que a gente vai achar que é prescrição, na verdade a lei diz que é decadência. É muito confuso. É verdade. Eu só sugiro que para fins de prova, primeira fase especialmente, adote o que está no código. Perfeito, mestre. Valeu? Perfeito. Então vamos lá. A lei, né? O decreto, na verdade, 57663, quando fala de prescrição, ele traz 3 prazos prescricionais no artigo 70. Então ele vai dizer, né? Artigo 70, né, vai tratar da prescrição das ações de execução de uma letra de câmbio. Ou seja, se a letra de câmbio não for pago, quanto tempo eu tenho para, né, mover a ação? Artigo 70. Vamos dar um exemplo, vai ficar mais fácil. Imagina o meu exemplo, que a gente já tinha feito. Né? Então eu dei uma ordem para o Fernando, não é isso, Fernando? Pagar o Carlos a quantia de R$1.000. Em 30 dias. 30 de 6 de 2020, por exemplo. E aí o Carlos, depois de alguns dias que estava aqui no Rio de Janeiro já com essa ordem, foi cobrada pela Natália. Falou assim, a Natália falou, Carlos, me pague aqui, né? Aí o Carlos falou, pô, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho aqui uma letra de câmbio assinada, né, pelo Fernando como sacado e emitida pelo Medina. Ou seja, se o Fernando vai pagar, se o Fernando não pagar, Medina também paga, que ele é corresponsável. E se o Medina não pagar, eu também pago, né? Porque eu sou endossante e um dos efeitos do endosso é a minha responsabilidade também pelo pagamento, certo? E aí ela aceita e o Carlos endossa, então, esse título para a Natália. Se na data do vencimento, 30/6, o Fernando não pagar, obviamente, né, a Natália pode cobrar do Fernando, pode cobrar de mim e pode cobrar do Carlos, né? Certo? Tranquilo. A pergunta é, qual prazo? Né? Estamos falando de prescrição. Qual prazo? De quanto conta esse prazo? A lei diz que o prazo é de 3 anos para, né, a cobrança, né, a execução do título, na verdade, tecnicamente é execução, né? Para a execução do título, a contar de quando? A contar do vencimento. Então, o primeiro prazo é o prazo maior, é 3 anos, 1 ano e 6 meses. Aqui, artigo 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem 3 anos a contar do seu vencimento. Ou seja, é 3 anos o prazo prescricional para cobrar de quem? O devedor principal. Na letra de câmbio, o devedor principal é o aceitante.
né? É o sacado que aceita o título. Lembra que o sacado só vai ser devedor se ele aceitar. Letra de câmbio aceitar é facultativo. Do aceitante, a contar do vencimento. Então, venceu, a Natália pode cobrar, né, do Fernando e tem 3 anos para fazer isso, a contar do vencimento, sob pena de prescrição. O próximo prazo que a lei prevê é em relação aos demais co-obrigados. Então, a Natália pode cobrar de mim, Medina? Posso, porque eu, na figura de sacador, sou responsável pelo pagamento do título. A Natália pode cobrar do Carlos? Sim, pois na figura de endossante, também é responsável pelo pagamento do título. No meu exemplo não tinha, mas imagina que tivesse avalistas. Quando a Natália foi pegar o título do Carlos, falou assim, Carlos, pô, eu gosto de você, tu é meu parceiro, meu coordenador lá na faculdade, mas você tá duro, né? Medina também, professor universitário ganha mal, pô, né? Fernando não conheço, então eu quero um avalista. Exige do Carlos um avalista. É possível? É. Né? No meu exemplo, pouco provável, porque o valor é muito baixo, mas se uma dívida for maior, né? Então, o Matheus vira avalista, ou seja, vai lá no título e assina também. É possível, teoricamente é possível. O Matheus se torna um avalista. O avalista responde igual ao avalizado. Significa dizer, se o avalista for do endossante, ele vai ter a prescrição, vai ser a prescrição do endossante. Se o avalista for do aceitante, né, a prescrição vai ser de 3 anos. Então, tendo um avalista, esse avalista vai responder no termo do avalizado. A lei diz assim, tudo bem, Fernando responde, Carlos responde, Medina responde, né? Aliás, né, Fernando já falamos. Medina responde, Carlos responde e Matheus responde. Só que o prazo deles eu vou dar um pouco menos. Por quê? Porque vocês não são os devedores principais, né? Aquela história, né? O direito não socorre quem dorme. Quer cobrar dos outros, que nem são devedores principais, são devedores secundários, co-obrigados? Você pode. Só que você tem que fazer isso em um prazo menor. Qual é o prazo? Né? O prazo é de 1 ano. Então, 1 ano, né, é o prazo para que se cobre, né, do sacador. 1 ano é o prazo prescricional contra os co-obrigados. Quem são os co-obrigados possíveis numa letra de câmbio? O sacador e eventual avalista, né? Ou avalista, pode ser mais de um, inclusive, e dos endossantes. O Carlos foi um endossante e o Matheus foi a avalista dele. E seus avalistas. Aí vem um outro detalhe. A contar de quando? Imagina na linha do tempo. O título foi emitido, venceu aqui. 3 anos conta daqui, certo? Então o título foi emitido dia 4/6, vencia dia 30. Os 3 anos conta do dia 30, do vencimento. A pergunta é, 1 ano conta de quando? Conta do vencimento? O que a gente viu na aula passada? Para cobrar do endossante, né, ou dos co-devedores, o que precisa ser feito antes? Né? O que a Natália tem que fazer antes? A Natália tem que protestar, lembra? A lei exige que o protesto seja feito como requisito de cobrança dos co-devedores. Então, esse prazo de 1 ano não vai contar do vencimento, vai contar do protesto. Na prática, pode ser até o mesmo dia. Venceu, não pagou, fui lá e protestei. Mas vai contar do protesto. Então, a contar do protesto. Tá? Então, muda o início da contagem. Por quê? Porque para os co-obrigados, né, leia-se sacador e seu avalista, leia-se endossante e seu avalista, o prazo, né, só começa a contar a partir do protesto, pois o protesto é requisito obrigatório para poder cobrar essas pessoas. Tá? As ações do portador contra os endossantes, contra o sacador, prescrevem 1 ano a contar da data do protesto.
Tem uma exceção. Eu posso dizer que a letra é sem despesa ou sem protesto. Aí eu conto do vencimento também. A gente nem tinha comentado isso com vocês quando a gente falou de protesto. Quando a gente fala de protesto, isso aí é 70 frase, né? Lembra que não tem parágrafo? Parágrafo primeiro, ou sei lá, não, as frases são colocadas sem ordem na LUG. Então, regra geral, 1 ano a contar do protesto, exceto se o título for sem protesto ou sem despesa. Do mesmo jeito que a gente não poderia colocar no título, né, que o endosso não era possível, eu posso colocar no título que o protesto não é possível. Então, obviamente, né, se a Natália pegou o título e está escrito sem protesto ou sem despesa, ela vai saber que, nesse caso, não há necessidade de protestar. E a pessoa que transferiu também sabe que não vai ter protesto. Ela abre mão desse direito de protesto. Aí, nesse caso, eu conto do vencimento. Certo? Então, seria uma exceção. Regra geral, 1 ano a contar, né, do protesto. Contra os coobrigados. Tenta ter na sua mente que o prazo maior é de quem deve mais, né? Ou não de quem deve mais, porque o título é o mesmo valor, mas de quem é mais responsável, que é o devedor de verdade. Os outros são só coobrigados, né? Os outros são só responsáveis legais. Eles estão vinculados ao título porque eles emitiram, porque eles endossaram, mas o devedor de fato é o aceitante. Portanto, a lei dá um prazo maior para cobrar dessa pessoa. Os outros, se você quiser cobrar, você tem que correr, né? Porque o prazo é menor de 1 ano. Imagine que, ao distribuir a ação, né, ou ao fazer o protesto, né, dependendo do caso, quem recebeu o protesto primeiro, ou quem foi citado primeiro, não foi o Fernando, que era o devedor principal aceitante, foi o Medina, ou foi o Carlos, tanto faz, né, ou foi o Matheus. Essas pessoas não são devedores principais do título, e, portanto, elas se subrogam no direito do credor. E, portanto, elas passam a ser credoras e elas vão poder entrar com ação de regresso. Então, imagine, né, quem pagou foi o Fernando, né, o Matheus. O Matheus pode cobrar do Carlos, porque o Matheus era avalista do Carlos. Pagou porque era avalista, só que ele não era devedor. E o Matheus pode cobrar do Fernando, certo? Isso ele faz isso como? Com uma ação de regresso. Se quem pagar foi o Carlos pode cobrar do Fernando. Certo? Como? Através de uma ação de regresso. Pergunta-se, o Carlos pode cobrar do Matheus? Chuta qualquer coisa aí, pô. Como é que você acerta? Entendeu a pergunta? Emitir um título para o Fernando pagar para o Carlos, né? Determinar a quantia. O Carlos ia passar para a Natália, só que exigiu um avalista, o Matheus. Então eu tenho sacador, sacado, beneficiário, que deixou de ser beneficiário e se tornou um endossante, beneficiário virou a Natália, e tem um avalista, no caso, o avalista do endossante. Pergunta-se, né, na ação ou depois do protesto, quem pagou o título foi o Carlos. O Carlos ele pode entrar com ação de regresso contra, né, o devedor, o Fernando, e a pergunta, ele pode entrar com ação de regresso em face do seu avalista, né, do Matheus? Essa é a pergunta. Sim? Não? E por quê? Ih, só tem tu na sala, Fernando. O pessoal fica só dormindo, né? O professor tá na sala. E aí? Ninguém mais? Ih, o que é aí? Porque o avalista tá garantindo o crédito. Então, mas quem é o avalista? O avalista é o Matheus. Vamos pensar em outro exemplo, mais simples. Talvez você... Então, o Carlos alugou um imóvel. E o Matheus era seu fiador. Aí o locador, que era a Natália, cobrou os dois. E o Carlos foi obrigado a pagar. O Carlos pode falar para o Matheus, me devolva o dinheiro aí? Tem sentido? Não. O avalista garante o pagamento da dívida, não o contrário.
Então, o Carlos ele é garantido pelo Matheus, não o contrário. Se o Carlos vir a pagar, ele não pode cobrar do Matheus. Então, a resposta é não, pois quem garante é o Matheus. O Carlos é garantido. Se ele pagar, ele não pode cobrar, né, do Matheus, mas ele pode cobrar do devedor principal do título, que no meu exemplo é o Fernando. Tá? É normal as pessoas se confundirem, eu sempre faço essa pergunta, porque eu sei que é muita informação, e no caso concreto vai ser assim. A dava para B para C, e aí tu faz um rascunho, escreve na canto da prova, porque você se confunde, tá? Então, não, a resposta é não, certo? No meu exemplo aqui, voltando, emiti um título, dando uma ordem para o Fernando a pagar o Carlos. O Matheus garantiu o Carlos para a Natália, né? É o avalista dele. Se o Carlos pagou, né, o aval não se usou. Então, o Carlos não pode entrar com uma ação de regresso contra o Matheus. Mas pode sim entrar com uma ação de regresso contra o devedor do título, que era o Fernando, ok? Qual o prazo, né? É comum, fica tranquilo que isso é muito comum confundir, porque é muita informação. Qual o prazo, né, que ele tem para isso, que entrar com ação de regresso? Você já sabe, né? O direito não socorre quem dorme. Se tu pagou uma dívida sua, corre para cobrar de volta, sob pena de prescrição. Então, 6 meses é o prazo prescricional, né? Para aquele que pagou o título. Mover a ação de regresso. Ok? Artigo 70 também. Terceira frase, né? E quando você olhar sua luta, você vai ver que não tem parágrafo nem inciso. As ações dos endossantes, uns contra os outros, né? No meu exemplo só tinha um endossante, mas poderia ter 10, poderia, né? Ó, emitiu o título para o Fernando pagar e transferiu para o Carlos. O Carlos passou, né, passou para a Natália, que passou para a Estela, que passou para a Isis. Algum problema? Não. Não sei se você vai se lembrar, mas antigamente você passava um cheque e o cheque sumia, né? No sentido de que ficava meses ou dias para cair na tua conta. Porque tu passava o cheque, você recebia o cheque da tua empresa, você era o titular, beneficiário. Aí você ia no mercadinho na tua esquina, fazia uma compra, né, e dava aquele cheque, endossava lá pro mercadinho. O mercadinho, por sua vez, endossava pro cara do atacado de bebida lá, que vendia para ele. Que, por sua vez, passava pro posto de gasolina. Que, por sua vez, passava pro cara que, né, que fez uma obra lá para ele. Que passava pro outro mercadinho. O cheque ficava circulando. É possível? É. Sem problema nenhum. Tá? As ações dos endossantes, um contra os outros, né? Ou seja, contra o sacador, ou contra os outros, ou contra o sacador. Prescrevem 6 meses a contar do dia em que o endossante efetuou, que o endossante pagou a letra, ou em que ele próprio foi acionado. Certo? Então, se você pagou ou foi acionado, você já tem que correr por uma ação de regresso. Qual o prazo para você fazer isso? 6 meses, tá? Do pagamento. Pagou, tem que cobrar de volta. Então, em resumo, a prescrição na letra de câmbio é 3, 1 e 6. 3 meses contra o devedor principal é o aceitante. 1 ano contra os coobrigados, que vai ser o endossante, né, ou o sacador, e 6 meses nas ações de regresso, de um endossante contra o outro, ou contra o sacador, ou contra o devedor principal. Então você tem vários endossantes e você vai voltando regressamente. É o mesmo racional, hein, Fernando? Então imagine que a Natália, né, naquele primeiro exemplo, a Natália, ao invés de aguardar o prazo de vencimento, endossou para a Isis. Meu cachorro, quando passa bombeiro, ele começa a chorar. Vocês devem ter ouvido aí. Não sei porquê, desde criança. Imagine que a Natália passe para a Isis. Então eu tenho mais um endossante. A Natália, né, também passa a ser coobrigada. A Isis pode cobrar na Natália, a Isis pode cobrar do Fernando, a Isis pode cobrar do Matheus, a Isis pode cobrar, né, de mim. Todo mundo, ação de regresso. A garantia, né, é do endossante para o endossatário, não o inverso. Ou seja, se a Isis
cobra e quem paga é a Natália pode cobrar regressamente em 6 meses, né, do Carlos, ok? E não o inverso. Cuidado com isso também. Tem gente que ainda faz negócio com cheque. Já passei 12 cheques para pagar um aluguel anual de uma casa de praia e o proprietário vendeu todos os cheques. Sim, muito comum. É menos comum ao longo do tempo, porque hoje você aceita cartão de crédito, né, que é mais seguro para o emitente do crédito. Então, ao invés de eu pegar, quando eu dou um cheque, ou quando eu recebo um cheque de você, né, ou uma nota promissória, ou um título de crédito, é você que está me dando, né, que está sendo o pagador, ou seja, eu estou concedendo crédito para você. Então, a relação de crédito é sua, né, é dos dois. E quando eu vou fazer uma operação de cartão de crédito, o crédito é concedido, né, tem um terceiro, que é a operadora de cartão de crédito, que avalia o seu crédito e compra o seu crédito. Então, eu, loja, né, vou receber da operadora, é muito mais seguro. Então, isso vem substituindo os títulos de crédito. Por essa razão. Porque você tem um intermediário, que é muito mais forte, né, um multinacional, que assume esse risco de crédito. Primeiro ponto. Segundo ponto também que a gente comentou já, que os títulos de crédito vão sendo substituídos por outros documentos, né, contratos bancários, cartão de crédito, é a questão da fraude, né, de falsidade. Então, quem assistiu lá, Prenda-me se for capaz, né? Você tem lá o cara falsificando cheque, falsificando não sei o quê. E hoje é cada vez mais possível, né? Você tem impressoras boas em casa, o pessoal falsifica. Se o cara falsifica nota de dinheiro, uma papel moeda, vai falsificar um título. Eu já contei para vocês aqui, tem as empresas aí de seguradora, sabemos, os caras falsificam contrato, assinatura do cara. Pô, imagina, você consegue, numa impressora 3D, reproduzir um produto, né? Você não vai conseguir reproduzir uma assinatura? Olha só que loucura. Como é que tu vai fazer perícia hoje de assinatura, sendo que eu vou ter uma máquina, né, uma plotter, né, em que ela vai escanear a assinatura e vai reproduzir? Eu não sei, né? Mas como é que está sendo uma perícia, né, grafotécnica hoje em dia? Bem complicado, né? Uma coisa é o cara copiar, né, com o próprio punho, um punho de outro. Acho que é impossível, né? Tanto que a perícia consegue reproduzir. Mas você pega um computador que escaneia a assinatura e reproduz igual. Eu não sei, mas eu acho que é impossível você detectar isso. Então, os cheques hoje, né, não são mais seguros. Os títulos de crédito em geral, então vão caindo aos desusos, né, ao longo do tempo por causa da falta de segurança, da questão de fraude, né, entre outras coisas. Fechamos então a letra de câmbio.